Ela lutou na justiça para que seu ex-abusivo ficasse preso, mas depois de um erro, as coisas saíram do controle. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. Bora pro vídeo. Jane Clow nasceu e cresceu em Barrowford, uma pequena cidade no distrito de Pendle, na Inglaterra. Filha de John e Penny, eles foram descritos como uma família muito unida. Jane era alguém que realmente se importava com as pessoas. Então, depois de se formar no ensino médio, ela decidiu se tornar enfermeira. Depois de se tornar enfermeira, ela trabalhou no departamento de emergência do hospital Blackpool Victoria. E ela adorava. Adorava o trabalho em si, adorava as pessoas com quem trabalhava e seus colegas sentiam o mesmo. Em 2007, ela conheceu Jonathan Vess, através do hospital na qual trabalhava. Jonathan, um ex-segurança de boate, era técnico de ambulância e trabalhava para o serviço de ambulâncias do Noroeste. Ele levava regularmente seus pacientes de emergência para o hospital Blackpool Victoria, a mesma sala de emergência onde Jane passava os seus plantões. E foi assim que eles se conheceram. Eles começaram a namorar. E naquela fase inicial, o relacionamento não parecia diferente de qualquer outro relacionamento. Mas vale mencionar que quando Jonathan começou a cortejar Jane, ele ainda era casado e tinha filhos. Um detalhe que deixou as amigas dela bastante surpresas por ela ter aceitado namorá-lo. Aparentemente, Jane acreditava que o casamento dele estava praticamente acabado, que ele estava prestes a se separar. E se isso era verdade ou apenas o que Jonathan queria que ela acreditasse, só ele pode responder. Mas em 2008, eles já estavam morando juntos. Novamente, de fora, provavelmente parecia que a vida estava seguindo em frente exatamente como deveria. No entanto, em algum momento ao longo do caminho, as coisas começaram a mudar. Jonathan foi descrito como ciumento, controlador e dominador. Alguém que queria controle total sobre Jane. Não uma parceira, apenas controle. E no mundo de Jonathan, as regras que se aplicavam a Jane não se aplicavam a ele. Porque enquanto ele exigia controle total sobre ela, ele estava se encontrando com outras mulheres simultaneamente. Em outras palavras, Jonathan aparentemente esperava a lealdade e obediência absoluta de Jane, ao mesmo tempo que se dava a liberdade de fazer exatamente o que ele queria. John e Penny também perceberam que as coisas estavam ficando feias. Desde o início, os pais tiveram uma sensação muito ruim em relação ao Jonathan. Eles conversaram com a filha, tentaram ali de alguma forma alertá-la de que ele não era uma boa pessoa, mas mesmo assim, nesse momento ela já estava envolvida. Então, uma das amigas de Jane também notou algo. Tara Hassett mencionou ter notado hematomas no pescoço e no peito de Jane. Hematomas que ela não conseguiu explicar quando questionada. Apesar dessas preocupações, o relacionamento de Jane e Jonathan continuou, e em 2009, Jane engravidou. Para a maioria dos casais, a chegada de um bebê é um dos momentos mais emocionantes de um relacionamento. Mas para Jane, as evidências sugerem que não era isso que estava acontecendo. Jane relatou posteriormente meses de abuso físico e sexual, inclusive durante a gravidez. Um período em que ela deveria ter sido protegida e amada com mais intensidade. Na realidade, foi exatamente o oposto. Após o nascimento da filha, naquele mesmo ano, os abusos não cessaram. De acordo com os relatos posteriores de Jane à polícia, Jonathan teria abusado dela sexualmente 6 semanas após o parto. Ela voltou imediatamente para a casa dos pais. Mas Jonathan fez o que muitos abusadores fazem. Prometeu que iria mudar se ela retornasse. Ela concordou, mas poucos dias depois, ele abusou dela novamente. Depois disso, ela voltou de forma permanente para a casa dos pais. Em novembro de 2009, Jane foi à polícia. Ela relatou os repetidos abusos físicos e sexuais. Contou o que havia acontecido durante a gravidez, prestou depoimento, cooperou com os investigadores e se preparou para depor em juízo contra Jonathan Vaz.
Depois de uma investigação da polícia, Jonathan acabou sendo acusado de 9 crimes de abuso sexual, além de agressão sexual e agressão simples. Acusações graves que certamente acarretariam consequências sérias. Pela primeira vez em um longo e assustador período da vida de Jane, as coisas pareciam finalmente estar caminhando na direção certa. Jonathan seria responsabilizado. Após ser acusado, ele foi mantido sob custódia, mas ele recorreu. Quando o recurso foi analisado, tanto a polícia quanto o Ministério Público se opuseram à sua libertação sob fiança. Os investigadores do caso não queriam que ele fosse solto. Os promotores do caso também não queriam que ele fosse solto e deixaram suas razões bem claras. Mas o tribunal concedeu-lhe fiança mesmo assim. E após apenas 12 dias de prisão preventiva, Jonathan Voss foi libertado. Foram impostas condições de fiança a Jonathan. Ele não poderia se aproximar de Jane, sem contato direto. Restrições sobre onde ele poderia ir e onde poderia morar. No papel, essas condições deveriam protegê-la. Com a saída de Jonathan, Jane sabia exatamente o que a libertação dele significava. Ela decidiu então escrever tudo em um diário. Ela escreveu que tinha medo de que ele viesse atrás dela e a matasse. Seus medos não eram vagos ou baseados em cenários catastróficos. Eram específicos. Em uma anotação no diário, ela questionou o que realmente o impediria se ele quisesse matá-la. Em casa, com John e Penny, a atmosfera havia mudado completamente. O John contou que depois que a Jane recebeu a notícia de que ele estava em liberdade, ela ficou extremamente paranoica e tudo mudou na casa da família. Ela trancava sempre as portas, estava sempre olhando para o lado de fora, então ela estava aterrorizada e imaginava que ele pudesse aparecer a qualquer momento. Ela vivia todos os minutos com medo. Jane havia se tornado prisioneira em sua própria casa, enquanto Jonathan vagava livremente. E segundo Penny, não era sem motivo. Mais tarde, Penny acreditou que Jonathan havia violado as condições de sua fiança e estava vigiando Jane pelo Facebook, mantendo-a sob vigilância, apesar de ter sido avisado para ficar longe. Segundo informações, Jonathan teria dito a um colega de trabalho que, se fosse considerado culpado, mataria Jane. O julgamento se aproximava cada vez mais. No dia 25 de julho de 2010, Jane tinha acabado seu turno e foi para o estacionamento do hospital. E quando ela chegou, ela viu que Jonathan estava esperando. Ele se armou com uma faca e, quando estava perto o suficiente, a atacou. Jane foi esfaqueada 71 vezes, sofrendo ferimentos na cabeça, pescoço e no resto do seu corpo. Bem ali, no estacionamento do hospital que ela tanto amava. Por um instante, Jonathan se afastou, mas depois voltou e cortou a sua garganta. Ele então fugiu do local. A equipe do hospital, seus colegas, correram para ajudar. Infelizmente, não havia nada que eles pudessem fazer. Com apenas 26 anos, Jane Clown foi declarada morta naquela noite. Após fugir do local, Jonathan foi para a casa da família Clown. Não sabemos ao certo o que ele pretendia fazer. Alguns jornais chegaram a relatar que ele estava lá não apenas para matar os pais da Jane, mas também sua filha de 1 ano. Felizmente, a polícia, que foi acionada imediatamente após o ataque, o prendeu no local. Ele foi acusado de assassinato e, em sua audiência em outubro de 2010, Jonathan se declarou culpado, sem julgamento prolongado, sem defesa questionando o relato dele. Pelo menos, a responsabilização veio rápido. A posição da acusação era clara. Jonathan havia matado Jane por um único motivo: impedi-la de depor contra ele. O julgamento por abuso estava se aproximando, Jane era a testemunha-chave, então argumentaram que o Jonathan decidiu por conta própria garantir que ela nunca chegasse lá. O próprio motivo pelo qual Jane havia procurado a polícia nunca foram totalmente debatidas no tribunal. Jonathan iria para a prisão por assassinato, mas todo o peso do que Jane havia vivido jamais seria verdadeiramente levado à justiça. O que para a família de Jane provavelmente significava que eles sentiam que uma grande parte da história dela estava inacabada. A promotoria leu mensagens de texto trocadas entre o casal. Uma das mensagens de texto dizia: "Você me machucou, me abusou e me fez chorar inúmeras vezes. E agora quer ficar noivo e ter mais filhos? Por quê?" Jonathan respondeu: "Vamos permanecer juntos, independentemente dos nossos problemas." Jane respondeu:
Você me agride física e sexualmente. Você me ameaçou de morte na outra noite. E Jonathan respondeu: promessa de bom comportamento. Com o processo concluído, o juiz condenou Jonathan à prisão perpétua, com um período mínimo de cumprimento de 30 anos. Em suas observações durante a sentença, ele descreveu Jenny como uma enfermeira que dedicou sua vida ao cuidado dos outros. É assim que ela merece ser lembrada, porque era exatamente isso que ela era. Jonathan, em sua situação, chorou quando o juiz lhe disse que ele não teria direito à liberdade condicional até 2040. John e Penny Clown enterraram sua filha no verão de 2010, e então eles começaram a trabalhar. Se o sistema tivesse falhado com Jenny, eles iriam garantir que não falhasse com mais ninguém, da mesma forma. A pergunta deles era simples: como um homem que enfrentava múltiplas acusações de abuso com a polícia e o Ministério Público contra sua soltura, acabou de volta à comunidade? Qual era o sentido dessas objeções se um juiz do Tribunal da Coroa podia simplesmente ignorá-las, sem direito à apelação? Juntamente com o deputado Andrew Stephenson e com o apoio do então primeiro-ministro David Cameron, eles pressionaram por uma mudança na lei que permitisse ao Ministério Público recorrer das decisões do Tribunal da Coroa relativas a fianças em casos envolvendo crimes sexuais e crimes violentos. E aconteceu. A mudança ficou conhecida como a Lei de Jenny. A mudança significava que os promotores podiam pedir ao Tribunal de Apelações que reconsiderasse a decisão do Tribunal da Coroa de conceder fiança em casos graves. E eles não pararam por aí. Quando Jonathan se declarou culpado de assassinato, as acusações de abuso simplesmente foram arquivadas. Para John e Penny, isso não era justiça. Eles então continuaram insistindo. O então diretor de acusação pública, Keir Starmer, anunciou uma mudança nas diretrizes. Em casos futuros em que acusações de abusos estivessem ligadas a um assassinato, essas acusações seriam processadas juntamente com o assassinato, em vez de apenas serem arquivadas. 2 alterações legais, ambas em homenagem a Jenny. Penny recebeu a Ordem do Império Britânico por seus serviços às vítimas de crimes violentos. John recebeu uma por seu trabalho no combate à violência doméstica. E, de fato, John se tornou uma das vozes mais proeminentes do país em questão, como perseguição, violência doméstica e proteção às vítimas. Um abrigo também foi nomeado em memória de Jenny. O Jenny's Place conta com 15 apartamentos em Burley. O abrigo foi criado para apoiar mulheres e crianças que fogem de violência doméstica, incluindo mulheres com necessidades complexas que podem ter dificuldades para acessar os serviços tradicionais de abrigo. O local funciona até hoje. John e Penny também criaram uma campanha chamada Justiça para Jenny. Eles defenderam a causa, falaram publicamente, pressionaram por mais mudanças e mantiveram o nome de Jenny em evidência. No entanto, após uma década fazendo isso, anunciaram que iriam se afastar, finalmente permitindo-se descansar. Desde a morte dela, John tem falado sobre Jenny como ela ajudava pessoas todos os dias como enfermeira do pronto-socorro, e que por meio de tudo o que foi feito em seu nome, ela continua ajudando as pessoas até hoje. Imaginar que ele estava preso e tudo isso podia ter sido evitado. Ela foi lá, mostrou ali tudo o que tinha acontecido com ela, disse que foi vítima de abuso, que ele era um homem violento, e mesmo assim algum juiz decidiu que ele podia receber a fiança e tudo isso aconteceu. Infelizmente ficou muito claro que ele iria atrás dela, ela relatou tudo em seu diário e infelizmente o caso teve uma resolução muito triste e horrível. Foi muito trágico tudo o que aconteceu com ela, ainda mais que foi no estacionamento do hospital onde ela trabalhava e onde ela amava fazer o seu trabalho. Realmente um caso muito triste, mas a gente espera que ele nunca saia da prisão. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.